Diversos OVNIs foram detectados nos últimos dias nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai e na China. Na semana passada, um balão chinês foi derrubado no mar da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. No final do ano passado, luzes misteriosas foram vistas por várias noites seguidas por pilotos de aviões na região sul do Brasil. Afinal de contas, o que está acontecendo? Qual é a origem de tais OVNIs em todo o mundo? Será que estamos sendo monitorados por seres extraterrestres? Ou será que tem a ver com questões geopolíticas atuais? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar a detecção de OVNIs em várias regiões do mundo recentemente, inclusive aqui no Brasil. Temos muito o que conversar e analisar no vídeo de hoje. Vamos inicialmente analisar cada relato pelo mundo, por exemplo, em Porto Alegre no final do ano passado, nos Estados Unidos, no Canadá, Uruguai e na China na semana passada. Em seguida, vamos analisar se são de fato objetos extraterrestres ou se tem a ver com questões geopolíticas mundiais. E já comenta aí a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que os OVNIs detectados recentemente são de origem extraterrestre? Ou você acha que eles estão relacionados com conflitos geopolíticos mundiais? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Vamos começar conceituando o que é um OVNI. A sigla OVNI significa Objeto Voador Não Identificado, ou seja, um OVNI não é obrigatoriamente algo de outro planeta ou extraterrestre. Tudo que você vê no céu e não tem uma explicação para a sua aparição pode ser definido como OVNI. Muito bem, dito isso, vamos começar a nossa análise sobre as recentes detecções de OVNIs no Brasil e no mundo. Vamos analisar primeiro o que vem acontecendo nos Estados Unidos. Em 10 de fevereiro, 2 caças derrubaram um objeto do tamanho de um carro pequeno no Alasca. O presidente Joe Biden foi notificado sobre a existência desse objeto no dia anterior e ordenou o ataque. Antes da derrubada, aviões foram enviados para observar o objeto mais de perto. Notou-se que não havia piloto a bordo, ou seja, era um objeto não tripulado. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que o objeto podia ser uma ameaça ao tráfego aéreo civil porque voava a uma altitude de 40 mil pés, cerca de 12 mil quilômetros de altura. O objeto caiu em águas geladas. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse que as autoridades não sabem de onde veio o objeto e por que ele estava flutuando no espaço aéreo dos Estados Unidos. Não sabemos a que entidade pertence este objeto. Não há indicação de que ele seja de uma nação, de uma instituição ou de um indivíduo, afirmou ele. É inverno no hemisfério norte, a região é muito fria e por isso a operação para recuperar o objeto ainda está em andamento. É interessante que as imagens desse objeto não foram divulgadas ainda. Essa informação é muito importante, anota aí. Agora vamos falar sobre um outro objeto, um objeto cilíndrico que foi derrubado sobre o Canadá. No sábado 11 de fevereiro, um caça derrubou um objeto que voava em alta altitude sobre o território canadense de Yukon. Os Estados Unidos e o Canadá integram um comando único para proteger os céus da América do Norte. Essa entidade é conhecida pela sigla NORAD. Foi o NORAD que detectou esse objeto na noite de sexta-feira, dia 10 de fevereiro. A ministra da Defesa canadense, Anita Anand, disse que o objeto misterioso era de natureza cilíndrica. Anand e o secretário da Defesa dos Estados Unidos conversaram e decidiram usar um míssil para derrubar o objeto. O primeiro-ministro canadense disse no sábado, através do Twitter, que havia falado com Biden e ordenado a retirada do objeto que violou
sobrevoou o espaço aéreo canadense. Os voos foram temporariamente restritos no norte de Montana na noite de sábado. Mas calma que tem mais. Um objeto em forma octogonal foi derrubado em um lago. Os militares dos Estados Unidos derrubaram um quarto objeto voador no domingo, dia 12 de fevereiro, na região do Lago Huron, perto da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Os oficiais das Forças Armadas falaram sobre condição de anonimato e não deram detalhes sobre a última aparição do objeto. Eles também não disseram se era manobrável ou se estava simplesmente flutuando com as correntes de ar. Um oficial das Forças Armadas disse também que o objeto tinha uma estrutura octogonal e que aparentemente não carregava nenhuma carga. Em comunicado, o Pentágono afirmou que, embora não representasse uma ameaça militar, o objeto poderia ter atividades de vigilância. O objeto havia sido detectado recentemente sobre o estado de Montana, perto de áreas militares, o que levou ao fechamento momentâneo do espaço aéreo dos Estados Unidos, disse a autoridade. Esse objeto foi abatido por um míssil no espaço aéreo dos Estados Unidos a uma altitude de 6.100 metros e, a essa altura, o objeto poderia interferir no tráfego aéreo do país. Já no domingo, dia 12 de fevereiro, funcionários do Pentágono disseram que têm examinado o radar mais atentamente nos últimos dias e afirmaram que ainda não foram capazes de identificar quais são os objetos recentemente encontrados ou por quanto tempo permanecem no ar. Novamente, os objetos citados até aqui podem ser considerados OVNIs, uma vez que não se sabe ainda do que se trata. Um outro detalhe importante é que nenhuma imagem foi divulgada dos tais OVNIs. Agora vamos falar sobre o balão chinês que foi abatido no início deste mês. No fim de janeiro, um balão entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos. O artefato chegou a flutuar de volta para o Canadá e então retornou aos Estados Unidos. As autoridades reconheceram que havia um objeto voando na região no dia 2 de fevereiro. O presidente Biden deu autorização para derrubar o balão, mas como o objeto estava voando sobre um território com população, os militares optaram por esperar o balão chegar até uma área de costa. Em 4 de fevereiro, com um único míssil, um caça derrubou o balão na costa do estado da Carolina do Sul. O governo americano enfatizou que o balão era chinês e usado para espionagem. A China tem um programa de vigilância do Exército Popular de Libertação que usa esses balões. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que o objeto estava sendo usado para obter informações sobre instalações militares do país. Por outro lado, a China insistiu que o balão estava realizando pesquisas climatológicas. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que o balão só captura informações sobre o clima e que a queda foi uma clara reação exagerada e uma grave violação da prática internacional. O FBI assumiu a custódia dos restos do balão para análise. Bem, mas os OVNIs não estão só na América do Norte. Temos relatos de OVNIs que foram vistos em forma de luzes também no Uruguai. No Uruguai, o governo recebeu denúncias de que objetos voadores foram vistos na região de Paysandú, na fronteira com a Argentina, no sábado, dia 11 de fevereiro. Uma comissão foi enviada para averiguação. Os relatos falavam em luzes intermitentes no céu em Termas de Almirón. As luzes seriam vermelhas e teriam voado baixo do céu. Cerca de 20 pessoas teriam testemunhado o evento, incluindo o diretor de turismo de Termas de Almirón. Segundo a Força Aérea do Uruguai, investigadores chegaram ao local no sábado para ouvir testemunhas e coletar informações. Inclusive, luzes misteriosas foram reportadas por pilotos de aviões no final do ano passado aqui no Brasil, nas proximidades do aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na época, muito se falou sobre tais luzes misteriosas e a possibilidade delas também serem objetos extraterrestres. E para finalizar os relatos de OVNIs pelo mundo, a China também disse nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, que balões de alta altitude dos Estados Unidos sobrevoaram seu espaço aéreo sem permissão mais de 10 vezes desde o início de janeiro de 2022. A acusação feita pelo Ministério das Relações Exteriores da China, sem provas, ocorre menos de um dia depois que o país informou estar se preparando para abater um objeto não
não identificado, um OVNI, voando perto da sua costa leste. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, respondendo a uma pergunta em um briefing regular à mídia em Pequim, não forneceu mais detalhes. Enquanto isso, as autoridades marítimas da província de Shandong, na China, disseram no domingo, dia 12, que avistaram um objeto voador não identificado acima das águas perto da cidade portuária de Rizal e estavam se preparando para derrubá-lo. Em uma mensagem de texto para navios de pesca, as autoridades marítimas da cidade portuária vizinha disseram a tripulações para ficarem em alerta para evitar perigos e ajudar nos esforços de recuperação dos detritos, se possível. O relatório não especificou que tipo de objeto era, de onde poderia ter vindo ou que altitude estava voando. Mas, embora os detalhes permaneçam escassos, o objeto não identificado despertou intenso interesse nas mídias sociais rigidamente controladas da China, gerando centenas de milhões de visualizações. Muitos usuários acompanharam as reportagens da mídia estatal sobre a resposta dos Estados Unidos ao balão chinês. Depois desta extensa análise desse disse-me-disse dos países sobre a presença de OVNIs em seus espaços aéreos, e lembrando que para ser considerado um OVNI, basta ser um objeto não identificado, ou melhor, um objeto voador não identificado. Então, eu não sei o que é, então é um OVNI, certo? Afinal de contas, como podemos definir esses objetos? Primeiro, eu vou falar algo que eu sempre falo nas minhas lives de astronomia. Hoje, com tanta tecnologia disponível, por que ninguém tem uma imagem, uma filmagem nítida de um OVNI? Praticamente todo mundo tem um celular hoje com câmera, mas ninguém tem uma imagem nítida. Estranho, né? Eles sempre são visualizados à noite, as imagens são sempre de péssima qualidade, por isso que durante o vídeo eu citei várias vezes que os Estados Unidos não divulgaram imagens dos tais OVNIs. Acredito que os caças que os derrubaram devem ter feito alguma filmagem. Espero que esses vídeos sejam divulgados. Outro ponto que vale considerar é o seguinte: os Estados Unidos afirmaram que o balão chinês estava sendo utilizado para espionagem. Neste caso, temos várias imagens e boas imagens do balão chinês. E agora a China acusa os Estados Unidos também de enviarem balões de espionagem para o seu território. Por que eu estou citando este ponto? Estamos vivendo numa época de intenso desenvolvimento tecnológico. Temos inteligência artificial criando textos, artes e tudo que você pode imaginar. Temos drones de todos os tipos e tamanhos sendo desenvolvidos. Assim, os tais OVNIs podem ser um novo tipo de drone com tecnologia para voar em altas altitudes ou qualquer outro objeto desenvolvido por um governo ou empresa, que pode ser para espionagem ou para outro objetivo. Também vale destacar que estamos vivendo em um período semelhante ao período histórico conhecido como Guerra Fria, um período de intenso desenvolvimento tecnológico, de corrida espacial, onde duas superpotências buscavam conquistar a hegemonia mundial. Não podemos negar que hoje, além dos Estados Unidos e da Rússia, a China também é uma superpotência econômica, militar e tecnológica. Assim, qual é a conclusão do assunto? Bem, do meu ponto de vista, após toda essa análise, eu posso afirmar que os tais OVNIs não são objetos extraterrestres, dado o contexto geopolítico mundial atual. Assim, tais objetos são novas tecnologias desenvolvidas para buscar mais informações sobre a geografia dos países visitados. Quem desenvolveu, não sabemos ainda. Pode ser um ou mais governos em parceria, ou pode ser também uma empresa de tecnologia. Então, fique tranquilo, não foi desta vez que o nosso planeta foi invadido por ETs. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com a linha de raciocínio apresentada aqui neste vídeo? Ou você acha que não, que os OVNIs reportados recentemente no mundo todo são a visita de seres extraterrestres? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Continue assistindo os vídeos aqui no canal. Eu quero indicar 2 vídeos recentes com temas
temas bem interessantes. Um deles tem o tema Terremoto em Pernambuco. É possível um forte terremoto atingir o Brasil? E o outro fala sobre a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil em 2023. Eu vou deixar o link nos cards e na tela final deste vídeo. E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui que eu conto com você para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Então envia no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!